Oi? Oi, gente, bom dia. Mais uma aula na escola dominical que estamos iniciando. Amém? Então, hoje vamos falar da lição 2, que é sinais que antecedem a volta de Cristo. Vocês sabem que eu falo muito e eu amo falar de Deus, gente. Eu amo a palavra de Deus e eu adoro falar de quem eu amo, né? A gente não gosta de falar de quem ama. Pode passar, Ju, por favor. Ju, pode passar, por favor. Obrigada. Então, leitura bíblica em classe. Mateus 24, 3, 8, 11 ao 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não se assusteis, pois botaram errado aqui, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Passa, Ju, por favor. 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Pode passar, Ju. Verdade prática. Para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem anteceder a sua vinda. Para aí, Ju. Pode ser, tá bom. Então, essa lição, ela fala dos sinais que Jesus estava falando com os discípulos no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, que os discípulos perguntaram quando aconteceriam esses eventos. E Jesus disse que datas exatas nem ele mesmo sabe. Jesus não sabia, só o Pai que sabia, só Deus que sabia. Porém, iam ter sinais que dariam indícios que seria o fim. E é disso que se trata esse discurso que ele fala, essa conversa que é retratada entre Jesus e os discípulos. Ele vai falando os indícios e quando vai se aproximar. Então, assim, essa lição é justamente em questão dos sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Como o pastor Natanael disse, aqui na nossa igreja, a gente tem a visão pré-tribulacionista, que é o arrebatamento antes da tribulação. Então, a gente vai colocar essa visão, se baseando na palavra, claro. E eu vou mostrar, eu quis fazer diferente, porque vocês sabem que eu gosto muito de imagem visual, e quis mostrar, porque muitas vezes, ainda mais quem está aqui, igreja há muito tempo. Os indícios é terremotos, é fome, é isso, é aquilo. Então, eu quis mostrar algo diferente numa escola. Eu não sei se vocês viram dessa forma, mas eu quis mostrar dados. Dados de morte, dados de guerras, e desde o começo da época de Jesus até agora, como isso tem ocorrido com mais frequência, tá bom? Vamos no primeiro tópico, que é sinais da vida, na vida da igreja. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vida, 2 Timóteo 4:8. Porém, é preciso cuidado para não confundir arrebatamento da igreja com a sua vida em glória, a segunda fase, como eu falei. A nossa visão aqui que a gente tem é que vão ter duas fases, que é o arrebatamento da igreja, depois a tribulação e a vinda do Senhor para resgatar o justo. Então, assim, quando ele virá com os santos, com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Amém? Tem os versículos ali, pode passar. Os falsos cristos e os falsos profetas.
Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não negligencie o estudo bíblico, leia e medite na palavra de Deus, pois ela é um escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo que não procede de Deus. Pode passar. Por que eu quis botar? Muitas vezes, eu vi, sempre tem esses casos que aparecem, né? E a gente vê, até mesmo a gente, eu pelo menos, né? Eu fico pensando, não tem como alguém cair nessa de acreditar. Quem vai seguir esse doido aí? E, gente, de verdade, tem muitos casos já e muitos fiéis se desviaram. E por que eles se desviaram? Porque eles não eram íntimos de Deus, eles não procuraram ser íntimos da palavra de Deus, não procuraram ter discernimento espiritual. É assustador a quantidade já de pessoas que se dizem Cristo, que são a reencarnação de Cristo, ou falsos profetas mesmo. Eu coloquei esses 5 aqui, ó. Gente, o nome é meio complicado, eu não vou passar vergonha falando o nome inteiro. Mas o Serguei, o David, o Henri Cristo, esse daqui vocês já ouviram bastante, o Henri Cristo, da Nova Jerusalém de Brasília. Ele apareceu muito e em muitos casos era até de chacota mesmo, que o pessoal só pegava ele para fazer chacota. Mas muita gente seguiu esse Henri Cristo como a reencarnação de Cristo, de verdade. Muitos davam ele como a reencarnação de Cristo. O Shoko, que é de Tóquio, o Serguei é da Sibéria da Rússia, o David Sherpley é da Inglaterra, o Michael Traverse, Nova México, Estados Unidos. Esses 5 aqui, eles se dizem a reencarnação de Cristo. E pasmem, muita gente, muito fiel, acredita realmente que eles são a reencarnação de Cristo. Assim, tem um caso que o Everton até lembrou, foi muito tempo, alguns devem saber, que é desse falso profeta, o Jim Jones. Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, porque ele levou 918 pessoas a um suicídio coletivo, 918 pessoas, e ficou conhecido como o massacre de Johnstone, que ele criou uma comunidade mesmo, onde as pessoas largavam tudo que tinham e iam para essa comunidade. E eu até falei para o Everton que eu queria botar a imagem das mortes, porque, gente, é assustador. Eu queria botar a imagem para realmente impactar vocês, porque muitas vezes a gente acha que não pode ser enganado por essas coisas. E eles não vão vir, gente, vestido de branco, com aqueles vestidinhos branco, com o cabelo compridinho, dizendo, eu sou o Cristo. Não é assim. Esse cara, você vê alguns discursos ou pregação dele, ele tinha muita eloquência, ele sabia o que estava falando. E se você não conhecesse a Bíblia, você ia cair. Realmente, ele era um cara que falava bem, sabe? Ele era um cara que tinha um certo, assim, porte religioso na época. Então, assim, ele se mostrava muito, ele tinha aquela ideia mesmo de, olha, larga tudo que você tem, vamos criar uma comunidade, e a partir disso as pessoas vão ver como que é realmente viver o Evangelho. E, gente, assustadoramente, joga lá mesmo, tem até documentário desse daqui. Por que eu estou falando desse daqui? Porque as imagens são muito fortes. Aparecem realmente vídeos do alto, assim, quando viram lá a comunidade, das pessoas, não tem nem como andar, porque era tanta pessoa morta no chão, e é assustador. Eu queria botar, porque muitas vezes você mesmo pensa que não tendo uma vida com Deus, não lendo a Bíblia, não buscando a graça de Deus, não buscando discernimento, você acha que não vai ser enganado. E é assustadoramente muitos casos que tem. Isso daqui é pouco, gente. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Eu posso dar para vocês, vocês podem pesquisar cada nome ali. É assustador. Pessoas com experiências ali. Eu fico imaginando, isso é só os indícios. Eu fico imaginando, quanto mais se aproximando, mais vão vir pessoas sendo falsos profetas, sendo falsos cristos, e quanto mais ainda convincentes, porque a gente está numa geração que não lê a Bíblia, que terceiriza tudo, que só de alguém estar aqui em cima falando, ou falando qualquer bobeira, as pessoas acreditam. Então, elas não procuram saber se é verdade ou não.
É tudo muito rápido essa geração. Então, vai ser muito fácil enganar essa geração se não procurar, buscar ler a Bíblia, buscar a palavra de Deus, buscar estudar, buscar questionar, buscar realmente ser íntimo da palavra de Deus. Então, assim, é assustador esses casos, porque existe já. E não só esses. Eu procurei um top 5, porque senão vai ficar muita coisa. Então, já existe. E o assustador realmente é esse do Jim Jones, que assim, eu particularmente, se vocês quiserem, pesquisem lá. Pesquisem como, por exemplo, como ele era bom, ele era eloquente, ele falava bem, ele não era um cara que chegava com um discurso meia boca, não, ele sabia o que ele estava falando ali, e realmente ele pegava e distorcia alguns versículos ali, a palavra de Deus. Pode passar, Ju. Então, esse é um dos primeiros indícios. O segundo é a apostasia. O que significa apostasia? Você sabe o que significa apostasia? Apostasia significa o desvio, o afastamento, o que quer dizer literalmente o abandono premeditado, consciente da fé cristã. Para Deus, a apostasia é sempre vista como um adultério espiritual. Eu coloquei aquela imagem ali, justamente porque eu acho que a imagem diz tudo praticamente. O que você vê aqui? Um bonequinho jogando o quê? A cruz, que significa o evangelho, jogando fora. O que eu vejo nesse sentido, o que essa imagem diz muito, apesar de falar ali, o afastamento, o abandono premeditado, é quando você tem uma intimidade com Deus, você viu de tudo que Deus te mostrou, te revelou, você teve aquela intimidade com Deus e você fala assim, olha só, Senhor, eu sei disso tudo, eu conheço, mas eu não quero isso não. Eu quero voltar para a minha vida, o que eu estava fazendo, quero abandonar tudo que eu abandonei, e você escolhe, mesmo você vivendo uma intimidade com Deus, literalmente, você escolhe abandonar tudo isso e voltar para a sua vida normal, e voltar para a sua vida de miséria, e voltar para a sua vida onde você comia vômito. Eu vou pedir para o pastor, abre aí, pastor, por favor, em 2 Pedro 20, por favor. Não estava no script, é porque eu lembrei agora. Eu gosto muito desse versículo, justamente, eu vou pedir para o pastor ler. Quando você achar, pastor, fala para mim. Que ele fala de um provérbio, justamente, da pessoa que, vamos dizer, que come um banquete incrível, maravilhoso, e fala assim, não, eu vou voltar a comer, 2 Pedro 20. Isso. Espera aí. 20 não, gente. O pastor vai ler aqui, que o pastor tem uma voz bonita. Fala aí, pastor. Meu Deus. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, é uma pessoa que realmente conhecia a intimidade de Deus, mas quis retornar. Eu gosto dessa palavra aqui, adultério espiritual, porque se enquadra perfeitamente. O que vocês vão entender como exemplo, por exemplo, é o casamento mesmo. Eu sou casada com o Everton, que está com a criança ali, para quem não sabe quem é Everton. E vamos dizer que, assim, casei com o Everton, sabe, a vida perfeita, maravilhosa, um casamento maravilhoso, tudo maravilhoso. E eu chego para ele assim, olha só, não quero mais casar com você, eu vou viver da prostituição, como era a minha antiga vida, e quero me prostituir, eu vou vender meu corpo para prostituição, e é isso aí. E eu literalmente largo ele. Eu simplesmente quebro uma aliança, que eu falei que era uma vida inteira, que era para sempre, eu largo uma vida maravilhosa para voltar e viver uma vida horrível. Eu por consciência própria, não quero ficar com você. Eu entendo, você é um bom homem, você, sabe, foi incrível, mas eu quero voltar, me prostituir, vender meu corpo, e é isso aí. Então, eu estou literalmente largando, premeditando que, olha,
realmente, por consciência própria, falando, olha, eu quero largar o evangelho, eu não quero mais isso. Até mesmo as pessoas usam um termo afastado, mas pode-se dizer que é um apóstata muitas vezes. É uma apóstata muitas vezes porque no sentido que não querem. Quantas pessoas vocês viram que conheceram, têm uma intimidade com Deus tão profunda, experiências e literalmente estão fora, largaram. E você pergunta para a pessoa, mas eu quis largar. Como simplesmente eu quis voltar para a minha vida o que era, eu simplesmente larguei. Eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei do amor de Deus. Pessoas que tiveram papéis importantes na igreja, um cargo eclesiástico, pastores, diáconos, quantas pessoas a gente conhece por aí que decidiram simplesmente largar, caíram e decidiram realmente largar, não quiseram mais nada com o evangelho. Pode passar, Ju. Tá bem longe, né? Só. Silêncio, calma. Apostasia também tem a ver também com... A Larissa falou já isso, né? Mas só para reforçar aqui, que algumas igrejas, por exemplo, elas pregam o famoso uma vez salvo, sempre salvo. E o que acontece? A apostasia também ela tem a ver com abandono de casamento. A pessoa que largou o casamento, só que não apenas a pessoa que... Para você ter largado um casamento, você precisa o quê? Precisa estar casado. Então, você precisa ter tido um relacionamento com a outra pessoa. Então, a apostasia ela diz respeito a isso, a perda da salvação. Porque a salvação que nós acreditamos, que a salvação ela não é um ato em definitivo. Você foi salvo, você está sendo salvo, e se você continuar firme e forte na palavra de Deus, você continuará a ser salvo. A Bíblia mesmo fala para você desenvolver a tua salvação, ou seja, então tem etapas, e você precisa estar firme constantemente por toda a caminhada. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, a Bíblia é lotada de passagens sobre alerta, sobre cuidado. Então, assim, não interessa o tipo de experiência que você teve, o que interessa é o relacionamento que você cultiva com Deus dia após dia. Obrigada. Então, eu não sei porquê, o Espírito Santo me lembrou que eu estou lendo o livro Louco Amor, do Francis Chan. Ele fala algo muito interessante. Se o Espírito Santo está me falando para falar agora, eu vou falar, né? É justamente uma parte do livro que ele... Eu não sei se ele cita um livro no livro dele, eu não vou, se não for lembrar, mas ele falou uma pergunta que é para a gente refletir. Será que se de tudo que você passou nessa terra de bom, tudo de bom mesmo, ou coisas que você acha que seja bom, se isso tudo assim não fosse um paraíso, vamos imaginar, se fosse um paraíso com tudo que você acha de bom, com tudo que você viveu de bom, e um pouco ainda mais, mas se esse teu paraíso tivesse Cristo, será que isso seria bom para você? Será que a resposta seria sim? Ah, não, acho que sim. Acho que se tivesse muita Coca-Cola lá, um rio de Coca-Cola fluindo lá, para mim, acho que dá. Será que a resposta seria, acho que, igual o do Willy Wonka, saindo um monte de chocolate assim, e sem boleto, sem nada? Será que isso seria bom? Sem Cristo, gente. Será que isso seria bom? Será que a sua resposta? Acho que... Mas a nossa resposta não. Independente, gente, é inimaginável, assim, uma vida sem Cristo. Sabe, a gente precisa ver não só a necessidade, mas o amor. Nada vale nessa terra, ou um céu, ou outra coisa sem Cristo. Então, assim, se a sua resposta fosse, acho que sim, se não tivesse boleto lá nesse céu, se não tivesse isso, aquilo, acho que seria bom. Então, a gente tem que pensar um pouco. E, assim, são coisas que a apostasia, os falsos profetas, eles vão vir com mais frequência, gente. E por incrível que pareça, vai chegar um momento, porque eu vejo assim, eu não vejo isso tão difícil de acontecer nas igrejas, assim, como já tem acontecido muito. E obviamente isso vai piorar muito. Por quê? Porque as pessoas elas não querem ter um relacionamento.
Tudo isso, se você perceber, está ligado. Eu vou tentar ligar um ponto com o outro, que uma coisa vai levar a outra, e está tudo ligado, gente. Uma coisa vai levar a outra. Eu vou primeiro passar essa da doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1. Abre para mim alguém, por favor, para ler, por favor, porque eu não sei se está aqui, eu não sei se eu botei. Abre para mim alguém aí, o pastor aqui já está aqui. O bom de pastor aqui que competição de quem acha mais rápido. Oh, meu Deus. 1 Timóteo 4:1. Isso. Achou? Ih, achou primeiro aqui. Ê, competição. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda, né? 1 Timóteo, aqui está 2 Timóteo. Espera aí. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ok. E esse doutrinas de demônios? A gente vê doutrinas de demônios, a gente imagina logo aqueles filmes de terror e um monte de cruz para baixo. Também, gente. Mas não. E a outra coisa que, gente, tem muito a falar dessas situações é o quê? Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. Esses deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro. Por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem segundo ela, muitos acabam sendo levados pela apostasia teológica, podendo levar até mesmo a apostasia moral. Geralmente, pode voltar, volta de novo. Isso, geralmente não, vou começar aqui. Esses deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro. Por que deturpam e acabam por aceitar o erro? Porque eles não sabem que o erro está ali. Por que eles não sabem que o erro está ali? Porque eles não leem a Bíblia. Eles não estão íntimos da palavra. Vocês estão vendo que tudo vai levar a isso. Você não busca Deus, você não busca se aproximar de Deus. Vai vir alguém aqui falando. Você vai falar, caramba, esse cara fala tão bem. Isso não é possível, ele está falando com tanta confiança. Deve ser verdade. E é aquilo que tu vai seguir, é aquilo que tu vai indo, e pega confiança naquilo, e estão te levando a um evangelho de engano, e você não procura saber, não procura buscar, e vai levando a esse evangelho de engano. Eu incluí, na lição, não tem a parte do apostasia teológica, que eu estava lendo mais profundo sobre a apostasia, e eu estava lendo um trechão, assim, quase um livro inteiro sobre isso. Que a apostasia teológica que é diretamente ligado a doutrinas de demônios, que são aquelas pessoas que justamente não chegam a abandonar, tipo, pegar, olha, eu não quero o evangelho, eu vou largar tudo, eu sei disso, olha, eu sei que me salva, eu sei que me ama, eu sei que eu posso ir para o inferno, vou largar isso e vou viver meu mundo, não. Essa apostasia, essa diferença, significa justamente uma pessoa que se leva para um evangelho de engano e vai nesse evangelho de engano, frequenta a igreja, na segunda, quarta e sexta, domingo de manhã, domingo segundo, mas está vivendo um evangelho de engano, por doutrinas de influências demoníacas. Então, tem um pouquinho dessa diferença. E a apostasia moral se trata realmente diretamente da conduta, da decisão de você largar literalmente o que você está para abandonar realmente. Olha, eu não quero viver isso daqui, eu quero viver o que eu estava vivendo, eu quero abandonar. Aí a pessoa vai lá, não quero, já decidi, eu quero abandonar. E joga tudo que você viveu com Deus, joga todas as experiências, tudo que você teve com Deus no lixo. Ok? Pode passar. Então, gente, eu adoro imagenzinha. Eu fiquei procurando lá, doutrina de demônio. Apareceu uma coisa bizarra. Aí eu botei essa daqui bonitinha, que é justamente o que a gente está falando da apostasia teológica, que é o evangelho de engano, que até mesmo em Colossenses 2, Paulo orientou até mesmo a igreja de Colossos nesse sentido, porque eram pessoas... Eram gregos que tinham se convertido ao evangelho
E simplesmente, era Afrodite, sabe aqueles deuses gregos, né? E simplesmente pegaram Jesus e vamos colocar como um deus aqui. E simplesmente colocou Jesus como um deus, e não como o centro da vida dele, ou a essência da vida, e que ele é o único Deus, e só por ele é que chega ao Pai. Não, eles só acrescentaram Jesus, entre outras coisas, gente. Eles só incluíram ou tiveram uma visão deturpada do que seria seguir o Evangelho. Então, assim, Paulo, para a igreja de Colossos, no capítulo 2, ele orienta mesmo para eles saírem desse evangelho de engano, desse engano que eles estavam vivendo naquela época. Tá, aqui. Alguns exemplos bons. A confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto dos anjos, aceitando até mesmo o legalismo em favor ao aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar, o evangelho do entretenimento. Então, isso é muito real. Eu vou repetir mais uma vez. Por que as pessoas caem nisso daqui? Porque não conhecem a Bíblia, não têm intimidade com o Senhor, não têm uma sensibilidade espiritual para o Espírito Santo te coçar assim na cabeça quando a pessoa está falando e você está sentindo incômodo e você não saber. E você não tem isso, porque você não conhece, você não tem intimidade com o Senhor. Isso é muito bom, esse evangelho do entretenimento se refere a um evangelho egoísta, a um evangelho Senhor, vem a mim, é um evangelho que tudo é para mim. Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Ah, Senhor, se não tiver isso na igreja, não, mas o pastor fala muito de condenação, não dá. Eu quero ouvir, sabe, de receber. Tem o da prosperidade, obviamente, você vai ganhar um carro, você vai ganhar a casa. Está acontecendo muito. Em questão da disfunção familiar, homossexualidade, assim, não falo da igreja rejeitar, mas de incluir na Bíblia, ou tirar alguns versículos relacionados a isso mesmo, para, vamos dizer, incluir. Tem até um filme, que eu me arrependi muito, foi gente, eu querendo ver um filme evangélico, estava lá, e eu cliquei, era um bom ator também, né, atuava muito. E eu fui vendo, eu fui achando muito esquisito. Eu falei, não é possível. Ele vai dar uma reviravolta no filme assim, e o cara vai saber que vai estar enganado. Porque, assim, é um pastor, isso é fatos reais, é um pastor que era muito conhecido, aquelas igrejas muito grandes mesmo, com muita gente. E ele estava vendo um programa, um pastor, gente, ele estava vendo, que eu me lembro do filme assim, ele estava vendo um programa que estava passando em questão da África, passando fome e tudo mais. E ele começou a se questionar disso, ele ficou com raiva de Deus, falando, por que as pessoas passam fome na África, por que não sei o que lá. Aí ele fica, assim, se conflitando lá no momento, e ele ouve uma voz, que era a voz do demônio, gente, mas ele ouve uma voz, falando com ele, que o que Jesus fez na cruz, pagou por todos os pecados. Então, você pode fazer o que quiser, que Jesus morreu por você, então, assim, já foi pago o preço. Gente... Eu vi isso, na mesma hora eu vou desligar, eu falei, não é possível, vai dar aquela reviravolta no filme, porque sempre tem, sabe, essas maluquices, e depois dá uma reviravolta e o pastor vê que está enganado e volta. Eu estava torcendo para isso, irmãos, 2 horas de filme gastadas na minha vida, e eu desliguei, eu fechei assim, eu nem cheguei a ver tudo. Quando eu vi que no finalzinho eu falei, vai por esse caminho, fechei. Senhor, desculpa por dar 2 horas dessa heresia aqui. Gente, eu fiquei revoltada, eu cheguei para e falei, amor, eu vi um filme... Ai, gente, eu gastei 2 horas, meu Deus. Eu fiquei indignada, eu fiquei de verdade indignada. Que eram atores muito bons, podendo ter um filme, sabe? Incrível. E pior, nesse filme, o que acontece? Esse pastor fala isso para a igreja, para todo mundo. E muitos irmãos, na hora, já vão embora. De verdade, saem. E tem um amigo dele, um amigo do pastor muito íntimo, que ele tinha um cargo eclesiástico, eu não chegava a ser pastor. E ele ficou, o que você está falando? Reuniu a liderança com ele e falou, o que você está falando? Como assim? E ele falou, explicou. E o filme, sabe como, às vezes, o entretenimento maligno, né? Vai colocando de uma forma que o cara que estava certo. E eu incomodada, eu falei, meu Deus, não é possível. E eu só sei que, assim, para não demorar muito, o que acontece no final? O cara sai, tira o cara da liderança, e o cara cria uma igreja
que é muito famosa nos Estados Unidos e tem quase em vários países do mundo já, que simplesmente aceita com essa mensagem que Jesus morreu na cruz e você pode fazer o que quiser, não precisa de santificação, não precisa você se sacrificar, parar com o seu pecado, porque Jesus já morreu por você. Entendeu? Esse é muito famoso lá nos Estados Unidos. E por que as igrejas muitas vezes estão aceitando até o legalismo em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar? Por que está sendo aceito isso muitas vezes? Por causa da omissão da igreja também. Porque eu estava vendo alguma coisa e é muito real isso, gente. Essas pessoas são minorias. Claro, é com todo o cuidado do mundo que eu falo, ninguém tem que desrespeitar ou algo assim, a gente tem que amar de verdade, mas a gente tem que se posicionar no momento certo. Então, assim, por a gente se omitir muitas vezes, pela maneira errada que a gente aborda, por a gente ficar com medo de se posicionar, as coisas vão acontecendo. O evangelho deturpado vai entrando e vai entrando. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Os jovens, principalmente, nas escolas, eles estão sendo, com certeza, bombardeados por isso. E vão ser ainda mais, gente. Vão ser ainda mais. Isso não vai melhorar de um dia para o outro. É como eu falei da outra vez, que pode ser um pouco forte. Mas, as crianças da idade do Christian, a gente tem que preparar para sofrer pelo Evangelho. Entendeu? Vou repetir de novo. A gente tem que preparar nossos filhos para sofrer pelo Evangelho. A gente fica imaginando, está repreendido, não vai acontecer. Vai piorar, gente, vai piorar. Mas eles têm que estar revestidos com o Espírito Santo, como os discípulos daquela época, independente do que acontecer, eles vão dar glória a Deus por estar sofrendo, por estar passando por todas essas aflições, passando por tudo isso. Pastor, quer falar? Você está andando para cá? Não? Vai sentar da esposa. Quer falar? Não, pastor, você fala. Um exemplozinho rapidinho do que ela está falando e que é algo que a gente vai viver agora, 27 de setembro. O que vocês acham da igreja da Doce de São Cosme e Damião? Mas é um doce abençoado, eu vou botar num saquinho diferente. Qualquer ato meu nesse dia está fazendo referência a eles. Então é melhor que eu não o faça. Se eu tenho uma boa intenção, eu quero dar doce para as crianças, tudo bem. Dê em outro dia, não nesse dia. Porque não é o que eu quero que seja, mas é o que parece ser. Já imaginou alguém passando aqui, tem uma filhinha de criança, ia lá. A igreja está dando doce de São Cosme e Damião, já foi rotulado. Não, foi bom. Gente, que absurdo. Quê? Confissão positiva? Quer falar? Quer falar? Tem uma repressão maligna contra eu falando aqui. O que é confissão positiva? Alguém sabe? Tá ali, ó. Confissão positiva. Ninguém sabe? Isso acontece muito, infelizmente, em igrejas pentecostais. Quando as pessoas falam supostamente em nome de Deus, falando que você vai conseguir, a vitória está chegando, é isso, é aquilo. Veja bem, não que é errado a pessoa pregar a favor de uma vitória, alguma coisa desse tipo, porque às vezes realmente Deus fala para o pregador que Ele quer derramar chuvas de bênçãos, porque Ele quer abençoar, Ele quer dar a vitória. Só que todo o culto tem sido voltado para apenas esse tipo de coisa. Tem até uma montagem muito engraçada no Facebook que eu já vi, que o pessoal até coloca em cima, hoje a tua vitória está chegando, dá glória aí. Aí embaixo botaram uma montagem de Jesus falando, não está chegando não. Por quê? As pessoas falam, isso já virou o centro do culto. Vitória terrena, e você limitar um relacionamento com Deus, a vitória nessa terra é muito pequeno. E às vezes não vai acontecer, gente. Não vai acontecer, não é da vontade de Deus.
Às vezes, Ele quer que você passe por essa tribulação, por esse deserto, justamente para que você se desenvolva espiritualmente, para que você sirva de exemplo para outras pessoas. O fato é, confissão positiva é uma coisa que tem tirado o foco de Jesus Cristo e colocado o homem no centro, onde a vitória dele é tudo. E é uma coisa que acontecia muito antigamente, né? Que se você estiver passando por uma luta, você está em pecado. Ai, não, claro que não. Claro que não. O que a gente fala? Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade. A vontade dele, às vezes, é um pouco desagradável para a gente. Muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto. A igreja precisa entender isso e saber que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus e que muitas vezes o que nós consideramos vitória é derrota para Deus. Pode passar, Ju, senão a gente tem muita coisa. Ju foi no banheiro? Ah, tá. É porque ela tá grávida, gente, chiou o tempo inteiro. Desculpa, Ju, isso vai aparecer na gravação, né? Desculpa, esqueci. Perseguição aos crentes. Ao falar a respeito dos tempos do fim, é bom falar disso, né? Jesus previu grande perseguição aos seus discípulos, Mateus 24:9. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos e muitos perderam a sua vida por amor a Cristo. Atualmente, em muitas nações, há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvo de perseguição. Pode passar. O bom é que está tudo interligado às minhas aulas, né? Vou falar Ai, está tudo maravilhoso. Eu estou escolhendo certinho. Aqui eu passei, se vocês não vieram na escola bíblica, na minha aula, então venham, para vocês estarem ligados também com o que vieram. Eu falei sobre o evangelismo e também da evangelização, sobre a igreja perseguida, e essa é a lista atualizada de 2021. Esses países, tem mais países aqui que poderiam estar incluídos aqui como sendo perseguidos, porém não tem uma punição para eles ainda. Então, eles não estão aqui. Esse daqui, o de lá de cima até o 12 aqui, são perseguições extremas. Morte, se você falar de Cristo, se você cantar alto, dar um glória a Deus, você está morto, tá bom? Então, você tem que seguir exatamente a religião desse país. Tem até pena de morte, prisão. Enfim, aqui é algo relativamente... Tem prisão, não chega a ser morte, mas, sabe, é severa também. E tem outros que não estão aqui, mas estão... assim, não tem livre, sabe? Você, até mesmo em alguns... Aqui no Brasil, não, mas tem alguns países, por exemplo, que não tem a religião como foco. É porque não está vindo um país na minha cabeça, mas acho que é Suíça, Noruega, alguma coisa assim, que está tão forte a questão do LGBT, que sei lá mais, que isso está realmente... Assim, você ser heterossexual ou falar do cristianismo, sabe? Tudo está sendo... Você é oprimido se você falar ou citar dessas informações, ou antiquado, e por aí vai. Mas não é necessariamente assim, algo relacionado à religião. Eles não têm como foco a religião, mas eles têm oprimindo a população nesse sentido de aceitação do país laico, está tendo muito até conflito nesses países em questão de gênero, de, por exemplo, ter um banheiro único para todo mundo, e esse tipo de coisa, e aí vai. Então, esses são os países que não... Gente, só vai aumentar, tá? Essas pessoas estão morrendo realmente, nossos irmãos lá do outro lado do mundo tá morrendo. Nessa aula eu mostrei que muita gente não sabe quem é Jesus, não conheceu. Tem países que realmente missionários não conseguem chegar lá, e quando chegam lá, o risco de morte é extremamente grande. Então, assim, pessoas realmente que não ouviram e precisam ouvir da palavra de Deus. E se a gente não falar, gente, se a gente não se dispor e ficar nesse evangelho egoísta, se você não abrir seu coração, porque você pode ser bem um missionário, Deus tem como você como missionário para ir lá em um daqueles países, mas se você ficar aqui o tempo inteiro se lamentando porque não tem o teu sonho aqui de uma casa, de uma vida terrena perfeita, maravilhosa, você não vai alcançar as pessoas lá. E eu não falo nem aqui. Tem muitos lugares aqui do Brasil, como eu mostrei também nessa aula, que precisam dessas pessoas. Pode passar. Aqui,
Eu gostei muito desse quadrinho aqui, que aqui faz o paralelismo, um paralelo sobre o discurso do Monte das Oliveiras e dos selos dos juízos do Apocalipse. Aqui em Mateus 24, Monte das Oliveiras, Marcos 13 e Lucas 21, que são perspectivas de diferentes pessoas falando o mesmo discurso de Jesus. Aqui, eles relatam em Apocalipse que fala, Apocalipse 6, que fala de todos os falsos messias, os falsos cristos, falsos profetas, guerras, discórdia internacional, fomes, pragas, perseguição, o martírio não foi falado, terremotos e fenômenos cósmicos. Tudo relacionado, tudo bate com o discurso de Jesus, o discurso dos Montes das Oliveiras. É bom ver assim, um do lado do outro, para você ver como Jesus foi bem claro, sabe, e específico, e tudo está relacionado na Bíblia. Tudo está relacionado da Bíblia. Pode passar, Ju. Tá, sinais do céu, o sinal dos céus da vinda de Cristo. Sinais do céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveria vários sinais, como, por exemplo, grandes terremotos, fomes, pestilência, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21, 11. Aqui, gente, prestem atenção aqui. Em Lucas 21, 11, que fala, eu marquei aqui mais forte, porque eu quero dar ênfase a isso daqui. Grandes sinais do céu, e não no céu, do céu. Ah, mas o que vai ser isso? Não, a gente pode especular muita coisa, gente, mas assim, é algo que, vindo do céu e não no céu, não é algo no céu. Ah, aqui nesse céu azul que temos, a lua vai ficar vermelha. É do céu, é algo que realmente, assim, pelo menos o que eu acho é que vai ser algo realmente que não haverá dúvidas. Algo que realmente, que o homem nunca viu. É algo do céu mesmo, gente. Então, assim, só para um detalhezinho ali do céu e não no céu, é algo que, na minha visão, vai ser único para o ser humano, que nunca foi visto, algo assim, que não haverá dúvidas. E o segundo fala, Jesus fala de sinais e não de datas. Jesus fala de sinais que antecedem a sua volta, mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que estes sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Ju, aproveita que você está buchuda, vem cá, por favor. Vocês sabem que eu gosto de exemplo, né? Aproveitar uma grávida aqui. Não tem outra grávida aqui não, né, gente? Ou não sabe? Tô brincando. Ó, segura aí, ó. Segura a bênção aí. Pastor. Então, vem cá. Cuidado, escada. Aqui. Ela tá com uma barriguinha já saliente para fora, né, gente? Então, eu quis dar o exemplo na Ju, porque no versículo 8, em Mateus 24, ele fala de dores. E realmente no grego, essa dores é udin, e que significa literalmente dores de parto. Da outra aula que eu vim, se você viesse, você ia saber também, que eu falei justamente dando o exemplo da gravidez. Eu trouxe aqui para vocês verem a grávida aqui, para vocês responderem para mim. Não vou fazer pergunta difícil não, gente. Mãe que está aqui vai saber. E papai também, né, que acompanha o filho, né, gente? Então, assim, eu peguei a Ju que está grávida por quê? A Bíblia dá referência a dores de parto, por quê? Porque é um exemplo maravilhoso, gente, a gravidez, para vocês entenderem os sinais que antecedem a volta de Cristo. Como que eu sei, eu vou imaginar aqui, eu não sei como você contou para o Léo, mas quando ela contou para o Léo, ela falou que estava grávida. Então, assim, eu falei na outra aula falando do evangelista, porque você tem a missão de falar do evangelho. Você vai falar de algo que aconteceu, mas ainda está por vir, que é a volta de Jesus. Já venceu, mas ainda está por vir. É o que aconteceu, eu dei esse exemplo. A Ju foi lá no Léo e falou assim, Léo, eu estou grávida. Aí foi o chororô, aquela coisa toda, aquela comemoração. Poxa, Ju, foi aquela comemoração. Então, assim, ela falou de algo que aconteceu,
e que ainda está por vir, certo? Agora eu vou perguntar para vocês, como que ela estava sem barriga nenhuma, ó, chapada lá, não estava com essa saliência. Ela estava sem barriga nenhuma, gente, para de rir, vou achar que ela era gordinha. Ela estava sem barriga nenhuma. Então, assim, como que você saberia que ela estava grávida? Ó, presta atenção, pesca aí. Pode falar alto aí, chutar, não vou botar o microfone na tua boca não, mas como que eu sei que uma grávida está grávida sem ter barriga, sem ter nada? Como que eu sei? Mas uma pessoa que está de fora, como eu vou saber? Ela falou, boa, conviver. Não está dando sinal evidente, mas eu vou saber, eu sou amiga da Ju, eu vivo direto com ela. Pesca aí, gente, é referência. Eu vivo com a Ju, estou direto com ela, intimidade, estou vendo ela passando mal toda hora, fazendo xixi umas 500 vezes, estou vendo não sei o que lá, não sei o que lá, estou vendo ela desesperada, estressada com o Léo. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, a barriga não está aparecendo, mas por que que eu sei? Porque eu estou próximo dela, porque eu estou ligada com ela. Depois, o que que vai acontecendo com uma grávida, gente? Além dos enjoo inicial, fala, pastora, pode chutar aí. Vai crescendo a barriga, certo? As pessoas de fora vão até ver, mas como que eu sei? Aí vai ser uma pergunta mais expert de mãe. Vamos dizer que vai ter, eu não vou perguntar se vai ser cesárea ou normal, mas vamos dizer que vai ser normal. Supernatural, vai vir a hora que vier, pode vir 3 horas da manhã, lá daquela data ou no Natal e vir, enfim, lá meia-noite o Natal está vindo, ela vai ter que ir correndo para o hospital. Mas, vamos dizer que é esse tipo de que vai ser normal. Ela não tem data, ela não sabe, mas como que vai saber que está próximo, além da barriga? As contrações, as dores. Para quem teve filho, aquelas dores nas costas que você já não consegue mais fazer nada, você vai andando igual um pato assim, ó, né? E só quer ficar deitada, e você não consegue dormir nem de lado, e nem de cá, e nem para o outro lado. Então, assim, vai aumentando. O marido vai ficando com a cabeça desse tamanho. E o que que você vai fazendo? O que que as mulheres fazem antes? Não sabe a hora. Vou arrumando a minha malinha, né? Dos bebezinhos, arrumando o paninho, neném, vou deixando lá, ó, guardadinho. Por quê? Porque quando for a hora, menina, ó, pega o meu que sai correndo, já está tudo pronto. Pegaram a referência? Amém? Amém. Vai lá, pode ir. Era só para estar aqui. Eu gosto de ter exemplo de gravidez. Cuidado, cuidado. Então, assim, gente, por isso que a Bíblia, ela dá muita referência à gravidez. Porque, assim, como que a gente vai saber dos sinais que vão anteceder a vinda de Cristo? Porque as contrações vão ser mais frequentes. Ai, mas já teve muito terremoto, já teve muita guerra, já teve tanta coisa, tanta pessoa já morreu. Desde lá na época do Jesus já teve tanta coisa e estamos aqui ainda. Gente, se estava acontecendo, vai ficar pior. Calma. Vai vir as contrações mais, ó, e mais. Vai vir guerra em um dia, terremoto no outro, vai vir em um dia, vai ser tudo de uma vez. Aí a gente vai ficar, ô, glória, agora que Jesus vai vir. Então, assim, vai ficando tudo, ó, apertado assim. E tua mala está aqui, ó. A chave já está ali com o tanque cheio. Por quê? Tá vindo, gente, tá vindo. E você só vai estar ligado se vai estar vindo com o quê? Com intimidade, com leitura da Bíblia, discernimento do Espírito, ter intimidade com Deus. Passa, Ju, por favor. Agora eu gosto dessas partes, assim. Deixa eu ver a hora. Tá. Guerras e conflitos. Jesus falou a respeito das guerras e conflitos entre as nações como um dos sinais da sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mateus 24, 7. Passa, Ju, por favor. Eu não sei se vocês têm como ver aí, por causa desses quadradinhos assim. Eu tentei deixar lisinho para vocês verem melhor. Aqui são listas de guerras por números de mortos superior a 1 milhão, tá? 1 milhão. Isso daqui são mortes, isso daqui são as guerras que aconteceram, o ano que aconteceu. Isso, ó, essa daqui, é a mais antiga, que foi a guerra de Goguryeo Sui, na Coreia, gente, é melhor falar, na Coreia, tá? Ó, que aconteceu na Coreia. Pode passar? Pode passar, meu amor.
Aqui ainda continua sendo de 1 milhão. Tá vendo? Muitas guerras, gente. Muitas mortes, tá vendo? Ó. Aqui já vem pelas datas. É porque aqui não vai dar para ver direitinho. Eu posso passar. Aqui nessa guerra em específico, a guerra civil da Etiópia, só 1 milhão daqui morreram de fome. 1 milhão de fome. O restante morreu de guerra, de morte morrida mesmo, aquela morte de tiroteio, de espada, sei lá. Então, mais 1 milhão daqui morreram de fome. Olha a quantidade e número de mortes, olha as datas. Essa daqui já dá para ver mais ou menos, a data já se aproximando. Ali, 1967, foi a 1970, aí já outra já começou no Afeganistão, 1979. Vocês vão vendo, porque aqui não dá para ver tão bem, mas que as datas, elas vão se comprimindo. Elas vão sendo mais frequentes em determinados tempos. Em pouco tempo, as guerras vão acontecendo com mais frequência. Pode passar rapidinho, porque não vai dar para ver a mesma coisa. Aqui são listas de guerra por número de mortos superiores a 10 milhões. As guerras, as mortes, o ano. Ó, essa da Índia é bastante tempo, durou muito tempo mesmo, 643 a 1813. Os países... Muitas guerras, gente. E nada vai se comparar ao que está por vir, tá? Eu só estou mostrando isso daqui para falar que vai ser pior para todos nós. Glória a Deus. Aqui é o final. E é das maiores, como todo mundo sabe, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra que teve, que foi uma dimensão mundial mesmo, que afetou todo o mundo. E que teve questões, proporção mundial, porque envolveu não um determinado país, afetou todos os países em fases políticas mesmo, que tiveram que fazer aliança, se juntar, até mesmo o Brasil, né? O Brasil não se envolveu, o Brasil sempre está meio ali na berlinda, mas não se envolve. Acho que o que mais se envolveu foi nessa guerra, depois não teve tanto envolvimento do Brasil, não. Então, aí foram... Olha quantas mortes, gente, bota muito zero ali. Isso eu não estou botando, cada guerra ali foi aquilo que morreu, e olha lá se não tem mais. Pode passar, meu amor. Então, essas são as guerras. Terremotos. Segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem um aumento assustadoramente nos últimos 20 anos. Só dados de 20 anos atrás, gente. Dados de 20 anos. De acordo com a United States Geological Survey... Não faço inglês, não, gente, nem tento, só eu deixo isso para o pastor. Dos Estados Unidos, entre 2000 e 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos. De 2000, eu não estou falando 2021, não, 2000 até 2010, aconteceram mais de 200 mil terremotos. Ó, desde somente 100 mil, gente, são percebidos. A maior parte dos terremotos ocorrem em escalas imperceptíveis ao ser humano. Vocês podem ver que esse dado foi entre 2000 e 2010. Eu tentei achar um dado maior, assim, desde quando foi criado, mas eu não consegui achar. Então, deixei esse dado aí. Então, infelizmente, eu não achei, de 2021 que eu queria achar. Mas, assim, tudo está acontecendo com mais impacto, com mais frequência. Pode passar. E não menos importante, gente, a gente precisa falar da fome. A fome... não, tem mais além da fome, vocês vão ver. A fome tem a fome total. Eu quis botar esse dado que é assustador. O cenário já era bastante desanimador antes da pandemia do coronavírus. Em 2019, cerca de 650 milhões de pessoas passavam fome no mundo todo. Não é fome, eu estou com fome, só tenho um biscoitinho. Não, fome total, gente. Eu estou falando de fome, não tenho o que comer. No último ano, pelo menos 118 milhões de pessoas passaram a integrar na lista de fome depois da pandemia. Estima-se que, no final do ano passado, em 2020, entre 720 e 811 milhões de pessoas acordavam sem saber o que comeriam ao longo do dia. Isso são estatísticas de pessoas que não tinham nada no que comer. Isso depois da pandemia. Pode passar.
temos a alimentação insuficiente, que foram incluídos também os que não tiveram acesso a uma alimentação adequada. Mais de 2,3 bilhões, não é milhões, bilhões de pessoas, ou 30% da população global, foram incluídas nessa lista de alimentação insuficiente. As previsões para os próximos anos também não são animadoras. Cerca de 660 milhões de pessoas continuarão em situação de insegurança alimentar no final dessa década. Eu vou botar mais coisa para não ficar longo. Na verdade, apesar desses dados todos, depois da pandemia, globalmente, não tem uma estatística definida de quantas pessoas estão, pela primeira vez na face da Terra, não tem uma estatística exatamente de pessoas que estão com fome total ou insuficiente. Globalmente, estatística batata, assim como tem nessa. Não tem, pela primeira vez na face da Terra, gente. Tem muita coisa acontecendo aí que está tudo muito fora do controle. Pode passar. E não menos importante, eu quis botar para vocês a pestilência. O que significa isso? Realmente são doenças, muitas vezes desconhecidas, que as pessoas têm que correr atrás por tipo de vacina. Enfim, uma das muito conhecidas são essas. Eu acho que estão todas aqui. Eu quero mostrar algo legal. O da peste negra foi 200 milhões, gente. 200 milhões de mortes na peste negra. Em 1347. Eu não vou falar o ano, senão vai demorar muito. O coronavírus, até 2019, até 2021, mundialmente, foi 4,55 mil. É mil? Milhões, isso? Milhões? Não, gente, é mil. Milhões. É porque ali foi diferente, o cara botou diferente. Eu vou depois pesquisar e confirmo com vocês. Então, aqui, eu quero que vocês se atentem. Por que eu botei isso? Para vocês perceberem as datas. Tá vendo que essa daqui, ó, vou pegar a mais antiga aqui, ó. Peraí, porque a visão tá diferente. A peste aqui, ó. A bubônica. Ela é a mais antiga. Aqui vocês podem perceber, ó, 1957 a 1958. É 58 isso. Aqui, olha, tudo próximo, olha. 1981, ó, 1968 a 1970. Quando chega em 2000, olha, ó, 2002 a 2003. Aqui é muito ruim de ver, Jesus. Aqui, ó, gripe suína, 2009 a 2010. Ebola, 2014 a 2016. A MERS, que é 2012 a 2020. Vocês estão vendo que tudo isso são bem próximas, quase uma atrás da outra. Só em 2000 até agora do coronavírus. Então, assim, tá ficando, ó, entre a mais antiga, que é a peste de Juliano, da peste bubônica, lá da parte é a mais antiga, não é a peste negra, gente. A peste de Juliano foi a mais antiga, que foi a peste bubônica, mas foi diferente em alguns aspectos. É a mais antiga. Se você vê os anos que se passaram, entre 1900 para cá, foi quase que seguido as epidemias, foi quase que seguido. Ali de 2000 para cá, eu acho que quase em todos os anos tiveram uma epidemia. E agora teve o coronavírus, que foi mundial, que afetou em todos os aspectos. E, assim, eu sinceramente acho que é uma provinha do que está por vir em muitos aspectos, que a gente pôde perceber uma movimentação política, já questionando em questão de uma possibilidade futuramente de acontecer de uma reunião, reunir a forma global de política mesmo. Então, tem coisa aí que já está sugestionando muita coisa. Não menos importante em relação a isso, a gente tem que se atentar a todos os dados, tenta parar um tempo, realmente pesquisar, refletir na Bíblia, sabe? Pedir o Espírito Santo mesmo para te deixar atento, em alerta, e vocês se prepararem e realmente falar, gente, falar do Evangelho. Como eu disse na outra aula também, a gente tem um antídoto, a gente tem a cura, a gente tem sabe, a
a palavra que vai dar vida para a pessoa, que é Jesus Cristo. Então, assim, é da nossa responsabilidade falar e passar isso. Então, assim, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. As coisas realmente estão se acabando. Pessoas estão conhecendo Jesus. Tá bom, pastor. Eu tô sem óculos, hein, pastor? Eu tô assim, ó, mas eu vi o tempinho. Eu vou passar só um pequeno vídeo, é bem rápido. Passa aí, Ju. Infelizmente, como não temos som, eu ia passar um vídeo com som e outras coisas, mas a gente vai melhorando. É só uma provinha aí do que está acontecendo, do que está por vir, do que vai piorar. Espera aí, gente. Pode passar, Ju. Sim, só clicar em cima que aí ele vai. Ele não tem som, tá? Não esperem um som de musiquinha no vídeo. Ju, acabou. Pode. Isso. Obrigada. Deixa na conclusão. Pode ligar, por favor, para a gente falar a conclusão e orar. Então, gente, talvez você, como eu, muitas vezes teve um pensamento egoísta de falar assim: eu quero logo o arrebatamento porque eu não quero passar por tribulações e perseguições. Mas, gente, muitos irmãos estão passando por isso exatamente hoje, agora, não podendo falar da sua fé, sabe, com liberdade que a gente tem agora, que a gente tem total liberdade para falar de Jesus, não ser preso, não ser morto. Então, assim, a gente não pode ter esse pensamento egoísta, a gente tem que clamar pela vinda do Senhor mesmo, para acabar logo com isso tudo, para a gente ficar com Ele logo. E pensar também nos nossos irmãos, é muito sofrimento nesse mundo, gente, é muita maldade, sabe? Não fica pensando na tua vida egoísta de tá tudo bem, tá tudo perfeito, sabe? Pessoas que não conhecem, estão vivendo o evangelho de engano, sabe? Ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Também não seja ignorante de ficar lá falando um monte de coisa se você não vive muita coisa, porque eu acho que o problema dessa década, dessa geração, que pelo menos comigo foi antes de eu aceitar Cristo Jesus, foi pessoas que realmente falavam coisas muito sem noção, não viviam o evangelho, sabe, na sua vida, não transmitiam amor nenhum. Então, assim, tem muitos pontos que a gente tem que mudar mesmo, amar de verdade, amar, servir com a nossa vida as pessoas, abraçar quem está chegando, visitante. A gente tem que realmente abraçar, sabe, ansiando a vida daquela pessoa para Jesus, porque você tem essa autoridade, esse poder de chegar na pessoa e falar de Jesus, transmitir esse amor. Se você não está fazendo isso, você está falhando como um filho de Deus. Então, assim, a gente precisa ter essa urgência, sabe? Os sinais estão acontecendo. E muitas das vezes a gente, na nossa vida, a gente tem vivido de qualquer forma. De qualquer forma. E isso eu não estou falando para você apenas propagar o evangelho, mas para a gente se santificar. Se santificar.
santificação progressiva. A gente aceitou a Cristo, e não é só isso que aceitei a Cristo, posso viver de qualquer forma, não. É santificação, todos os dias, intimidade com Deus. A gente precisa ter intimidade com o Senhor, porque Ele dá sinais para o seu povo, mas só vai ficar atento, só vai saber quem vai estar ligado com Ele, quem vai estar próximo a Ele, ok? A gente vai orar. Viu? Foi no tempo certo. Não vou ter perguntas, gente. Eu esqueci de comprar os negocinhos, também não vai dar tempo, então não vou nem tentar. Mas, assim, busquem, estudem, gente. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Eu amo falar da palavra de Deus, não só aqui, mas qualquer pessoa que chega, às vezes, visitante, eu abraço e eu anseio pela vida dessa pessoa. As pessoas na rua, sabe? Eu vou contar lá... A gente no batismo, eu não vou chorar, porque eu sempre choro na escola dominical, mas a gente lá no batismo, eu vendo a Ju lá, batizando o sogro, a sogra, tudo de uma vez, gente. Gente, eu lembrei de tanta pessoa ali, eu lembrei dos meus pais, lembrei do meu irmão, lembrei da minha tia. E eu falando, e eu chorando lá, eu chorando muito, ninguém entendendo nada, eu chorando lá na água, né, aproveitando a água lá. Eu falando, Senhor, eu vou conseguir pegar todo mundo e vou batizar tudo em um dia só. Eu vou ver isso. Eu vou ver isso. E a gente tem que parar de ficar pensando, gente. A gente pode pensar em cura, ver milagre, mas a gente tem colocado muito essas coisas acima da salvação. Eu vi uma pregação eu nunca vou esquecer. Tá bom, obrigada, eu vou falar muito. Estão falando assim, acabou. Vou fazer isso contigo na tua aula semana que vem, tá? É o Everton que está falando. Eu vou orar, senão eu vou falar muito. Você sabe que eu falo muito. Eu vou orar, mas assim, sempre vão ter oportunidade de falar com Cristo com alguém. Gente, aproveitem as oportunidades. Vamos orar. Vamos orar, gente. Levante para orar, por favor. Ai, gente. Sempre uma aventura eu estar falando aqui. Eu sempre choro. Vamos orar, gente. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã tão maravilhosa, Senhor, de estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, ter essa liberdade, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Senhor. Por o Senhor nos amar tanto, meu Pai, de dar o Seu Filho, Senhor, e ainda assim, Senhor, nos dá sinais, Senhor, para a Tua vinda, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Agradeço pelos meus irmãos que estão ao redor do mundo, Senhor, proclamando o Teu Evangelho com coragem, Senhor. Ô, Santo Deus, tudo que eu peço, Senhor, é ousadia nos nossos corações, Senhor, para falar do Teu Evangelho, para Te buscar, Senhor, para se posicionar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, abençoa, meu Pai, a vida dos meus irmãos, Senhor, as nossas vidas, Pai, que não nos deixe viver indiferente à Tua palavra, à Tua presença, Senhor, que possamos aproveitar cada segundo aqui nessa terra, Senhor, para ter o Teu amor, Senhor, para falar do Teu amor, para viver o Teu amor nesse lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Incendeia nosso coração mais e mais, Senhor. Dê um sentimento de inconformidade a todos nós. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tá, gente, vamos beber água um pouquinho.